Verdade, imparcialidade. Começa agora o programa A Hora da Verdade. Apresentação Carlos Frederico Gomes. Olá, amigo assinante, estamos iniciando mais o programa A Hora da Verdade na sua TV Mais, canal 15 da Multiplay, e na sua Litoral TV, canal 5 da NET. Lembrando que esse programa também sai a nível nacional, né, no canal 28 da Sky, tá certo? Um pedaço editado desse programa sai lá. Então, deixa eu só fazer uma reflexão com você, principalmente para você que sempre busca justiça, sempre quer um país melhor e tem pautado a sua vida e o seu caminho como cidadão em busca disso. O tempo é senhor da razão e as máscaras vão caindo naturalmente. O que tem no país hoje não é um lado em busca de justiça, querendo a prisão de corruptos e o outro lado corrupto. Não existe nada disso no Brasil. O que existe no Brasil hoje é um jogo de interesses claro, pesado, né, partidário, em que esse cabo de guerra tem que viver sempre tensionado para ninguém enxergar o que realmente está acontecendo. A decisão do ministro Toffoli, essa semana, para atender o filho do presidente Flávio Bolsonaro, mostrou isso com muita clareza. O ministro Toffoli pegou uma decisão, tomou uma decisão maluca, esdrúxula, fora de tudo que possa ser pensado. Tem gente dizendo que a decisão do ministro Toffoli vai cair inclusive acordos internacionais de combate à corrupção e o crime organizado. O ministro Toffoli decidiu que todo e qualquer processo que tiver dados do COAF, do conselho que avalia movimentações financeiras atípicas, esse conselho tem conseguido ajudar muito na corrupção desde que ele foi criado, porque ele identifica quem lava dinheiro no sistema bancário. Pois é, o ministro Toffoli resolveu desconsiderar tudo isso e todo processo que tiver judicializado com informações do COAF, sem ter autorização judicial, todos esses processos não andam, estão parados. Até 22 de novembro. Tá certo? Com isso, esqueça os corruptos, vamos falar do crime organizado da máfia. Até os mafiosos e o crime organizado está livre. As facções estão livres, porque não vai poder mais investigar processo de lavagem de dinheiro. E essa decisão louca foi tomada para atender o filho do presidente. E o coordenador-geral da Lava Jato, procurador, disse que foi um golpe cruel na Lava Jato. Destruiu praticamente a Lava Jato. E esse golpe foi por conta da decisão do ministro de atender o filho do presidente. O mais interessante dessa história toda, para me encerrar, é que todo dia eu recebo vários vídeos na defesa da Lava Jato, principalmente do pessoal ligado ao Bolsonaro. E eu não recebi nada deles em relação a isso. E foi o golpe mais duro contra a Lava Jato, mas eles esqueceram da Lava Jato, porque atendia o Flávio Bolsonaro. Para você ver que a essência não existe. Que a ética na defesa da Lava Jato, aquilo que fizeram aquela passeata no domingo, defesa do Moro, da Lava Jato, tudo é mentira. Se fosse verdade, eles estariam como eu, né, revoltado com a decisão do ministro Toffoli, uma decisão monocrática, durante o período de férias do Supremo, salvou o filho do presidente e um bocado de vagabundo aí que lava dinheiro no sistema bancário. Diante dessa decisão, dessa loucura que acontece hoje no governo brasileiro e dessas coisas tipo essa do Toffoli, é que eu chamei meu amigo radialista, jornalista, que trabalha inclusive numa rádio pública, numa TV pública, meu amigo Cláudio Teran, há muitos anos, já trabalhou na Vezimar, trabalhou na cidade, é uma pessoa, hoje tem o seu programa de domingo na Assunção, uma pessoa que tem uma avaliação e uma conduta muito ética, que eu tenho o prazer de ter aqui comigo, que é meu amigo Cláudio Teran. Teran, obrigado por aceitar o meu convite para participar do programa Hora da Verdade. Satisfação é minha, Carlos Frederico, estou aqui para a gente conversar um pouco e transmitir um pouco da nossa impressão dos acontecimentos do momento para o cidadão, né? Você falou uma palavra mágica para mim, que é a cidadania. No Brasil não existe mais cidadania, a gente vive entre interesses partidários mesquinhos, isso é uma coisa muito triste. E você viu meu comentário inicial,
Teran, e eu estou preocupado porque parece que hoje tudo pode, né? Você pode tomar uma decisão judicial como essa para atender uma pessoa, personificar o atendimento da pessoa, mesmo e prejudicar muitas. Você pode colocar para a embaixada uma pessoa que fala um inglês mínimo, mas sabe fritar hambúrguer porque é filho do presidente. Você pode mudar ministro, o presidente do BNDES e botar um amigo do filho do presidente. Quer dizer, eu estou preocupado, isso aqui está atingindo a gente. Eu estou preocupado, Teran, aí eu quero a sua percepção, diante de tudo isso, o que é que pode vir no futuro? Olha, Carlos Frederico, a sociedade tem que estar atenta a essas coisas, né? Na verdade, assim, o que fica de lição de tudo isso é que o cidadão comum tem que observar a classe política de uma maneira absolutamente fria. Essa é a defesa que eu venho fazendo, tenho feito essa defesa, inclusive, de uma maneira muito intransigente, às vezes até impaciente, eu diria. Mas, assim, não pode ter lado o cidadão na política. Ele pode até ter simpatias, à direita ou à esquerda, mas foi político, está no exercício do poder, foi do poder judiciário, foi um legislador. Fiscalize essa pessoa e seja crítico com ela, seja duro com ela. E não apoie nem aplauda porque você se apaixonou pelo político. Aliás, não tem paixão mais equivocada na vida de uma pessoa que a paixão política, né? Esse é o equívoco maior. Equívoco que os petistas cometiam e cometem ainda com o ex-presidente Lula, equívoco que os bolsonaristas mais fanáticos cometem com o atual presidente. Porque o fanático, o apaixonado, ele desculpa tudo que o ídolo faz, inclusive o que é errado, né? Isso é uma coisa, tocou num ponto fundamental. Daí já a gente entra aqui no que eu quero falar. Mas o bolsonarismo, ele passou o tempo todo criticando justamente essa cegueira do petista em relação aos erros do PT. O PT fez coisas boas, a gente sabe que fez, né? Coisas importantes na área social, houve avanço, mas houve muito erro. Claro. Houve muito erro, houve muita corrupção, e que o PT nunca fez a meia-culpa, aquela história do Cid, né? Inclusive na expectativa de que agora no Congresso Nacional do partido, que vai acontecer em Brasília, eles finalmente façam algum tipo de meia-culpa, porque no final das contas o Bolsonaro, que é, vamos dizer assim, o presidente mais despreparado de todos que eu vi no poder, todos, sem exceção de todos os que eu vi até hoje, pegando lá na ditadura, quando eu comecei a acompanhar a política até hoje, o Bolsonaro é o mais despreparado. Mas ele é uma pessoa que chegou ao poder graças ao presidente Lula, né? Ao ex-presidente Lula, e a falta de tirocínio dele para compreender. Primeiro, que ele tinha que sair de cena. Segundo, que ele tinha que observar a rejeição gigantesca ao modo de pensar da esquerda, o avanço da sociedade ou até o recuo da sociedade para o conservadorismo. Tudo isso tinha que ter sido observado. Não foi observado e foi por isso que o Bolsonaro venceu as eleições. E aí nós temos um fenômeno curioso, né? O rancor que levou muita gente a votar no Bolsonaro, o ódio à esquerda, está fazendo com que as pessoas mais fanáticas e apaixonadas pelo Bolsonaro incorram no mesmo erro da esquerda. A mesma cegueira e a mesma idolatria a uma pessoa que é colocada como alguém acima do bem e do mal. Alguém incorruptível, alguém que não comete nenhum erro e que tudo o que fizer deve ser dito amém. Ou seja, brasileiro assim é bom para a classe política, né? Porque é massa de manobra, é o inocente útil, meu caro Carlos Frederico. Pois é, aí quase todas as pequenas promessas, porque o Bolsonaro ele foi muito na questão política, da nova política, a história do nova política, e na questão dos costumes, né? Aí nos costumes ele exagerou, ele está entrando em coisas que nem o conservador queria que fosse feito. E na nova política, o Teran, rapidamente aqui para a gente ter uma ideia, vamos lá, ele volta o nepotismo pior que existe, que é você colocar uma pessoa para assumir um cargo sem ter competência. Porque existe um nepotismo, e o nepotismo às vezes prejudica pessoas que têm competência e não assumem por conta do irmão, por conta do pai, por conta do filho. Exato. E não tem competência. Nesse caso aqui é o pior, que é o nepotismo que você vai botar uma pessoa porque é seu filho, né, sem ter competência nenhuma. Vamos começar por aí. O bolsonarista que queria uma nova política, sem esse personalismo, sem essa personificação do interesse do apadrinhamento. Esse cara deve estar muito decepcionado, se não for apaixonado, como tu está dizendo, né? Se ele não for um fanático. Porque olha só, ontem o presidente constrangeu o Brasil e a própria diplomacia brasileira quando ele vai na Argentina e lá
da reunião do Mercosul, diante dos outros presidentes, ele repete aquele mantra dele de que da gestão dele não vai ter viés ideológico. Ninguém vai ser indicado por viés ideológico. O presidente faltou com a verdade, né? Por quê? Porque se ele conseguisse emplacar o filho dele na embaixada americana, uma das embaixadas mais importantes do planeta, o que ele estaria fazendo? Ele estaria incorrendo no viés ideológico ao contrário, né? Ou seja, não quer o da esquerda, mas quer o da direita. Ou seja, ele não quer, vamos dizer assim, a ideologia de esquerda, porque ele é de direita, mas aí ele quer que o viés ideológico de direita viceje, inclusive com uma pessoa que não tenha a menor capacidade para ser um embaixador. Pior é o Bolsonaro, e isso eu acho que fica mais patente assim, o cidadão comum, que não é cego, certamente ele enxerga diante desse tipo de declaração o despreparo do presidente, né? Porque isso é evidente, né? Cada vez mais fica evidente, porque é o seguinte, nem Lula, nem Dilma, nem Temer, nem Itamar, nem Fernando Henrique, nem Collor, nem Sarney, nem Figueiredo, nem Geisel, eu estou falando dos presidentes que eu vi, porque eu comecei a acompanhar a política com 18 anos. Né? E de lá para cá, nenhum desses presidentes jamais interferiu a esse nível na escolha de um embaixador, meu caro Carlos Frederico. Então não dá, né? Ou seja, nesse ponto o presidente demonstra, mais uma vez, o tanto que ele é despreparado para esse cara. Nessa avaliação que você fez, é importante ressaltar uma coisa. Ele sempre disse, e vai tirar o viés ideológico, de esquerda. É preciso completar a frase. Porque isso de esquerda é extremista, porque isso ele tem feito com todo. Por exemplo, lá na Damares, é um ministério ideológico ao extremo. De direita e ideológico ao extremo. Nas relações exteriores. As relações exteriores, de direita ao extremo, e da extrema direita, muito mal visto, inclusive, pelos países do Mercosul. Você vai para a educação também, né? Você vai para a educação. Conhecimento, e você for para o meio ambiente. Pronto. O planeta do meio ambiente. E se você for para a economia, totalmente liberal, o pensamento liberalíssimo, né, ultraliberal do Paulo Guedes. Então, essa história, inclusive, as pessoas deviam repreender. As pessoas que fazem política nesse país deviam repreender. O presidente não dizer uma mentira dessa, né? Essa é uma grande mentira. Exato. Né? E olha o que acontece. Essa é uma grande mentira. E olha o que acontece com. Vamos tomar por base. Ele está mudando o pensamento ideológico do governo por dele, totalmente ideológico por dele. Não tem nada de meritocracia. A história da meritocracia crescente também aqui, ele falou nisso, e não tem nada em relação a colocar pessoas com competência administrativa. Está longe disso. Vamos tomar por base aqui o futebol, né? O técnico Dunga, que antecedeu ao Tite, né, e ao Filipão, o Dunga foi o primeiro treinador a convocar para a seleção brasileira. Ele sucedeu ao Filipão e antecedeu ao Dunga, né, ao Tite. Né? O Dunga convocou o goleiro Alisson, que ainda era, na época, goleiro do Internacional de Porto Alegre. Já pensou se o Bolsonaro fosse treinador da seleção brasileira? Então ele não ia convocar os jogadores que ele encontrou na seleção, convocados por técnicos anteriores, né? Partindo dessa premissa completamente canhestra da parte do presidente. Então, não tem condições, né? Um técnico de futebol, quando ele assume o time, ele não sai destruindo tudo que ele encontrou lá. É um modo da política brasileira, né? E agora com esse cabo de guerra, né, Cláudio Teran, que é terrível esse maniqueísmo brasileiro, um lado é o bem, outro é o mal, o outro é o mal, outro é o bem, e você olha por dois, é o SUS falando do mal lavado, tá pior ainda, né? Tá, porque a sociedade está perdendo uma grande oportunidade de qualificar a política cobrando do político. Ou seja, não é porque você elegeu, e até eu penso o seguinte, que talvez o que vai colocar um freio de arrumação no presidente Bolsonaro é quando cada vez mais brasileiros que votaram nele se decepcionarem, porque as pesquisas já mostram isso, né? Ou seja, um presidente com 6 meses no cargo, que tem ali entre 30% e 33% de aprovação, é muito pouco, né? Isso é uma loucura. É uma loucura. Você vê um presidente com essa situação dessa, caindo nas pesquisas e toma uma decisão que o eleitor dele, até o apaixonado, pode aceitar, porque esse aceita tudo, né? Mas o apaixonado devia fazer um exame de consciência. Se fosse o Lula, se fosse a Dilma, se fosse o Temer, que cogitassem indicar um filho para a embaixada dos Estados Unidos, você apoiaria? Você acharia correto? Já que a gente está nesse tema, vamos ficar nesse tema, depois a gente volta para o STF. Olha, rapidamente, existe um instituto chamado Rio Branco que qualifica as pessoas que pensam em ser embaixador, em ser diplomata. Se juntar o que eu penso com o meu QI, somar o meu QI com o QI do Cláudio Teran, e de um bocado de gente que está nos assistindo, é difícil dar
o QI de uma criatura dessa que passa para o Instituto Rio Branco. Eu digo que eu conheço pessoas que já lutaram para isso, inteligentíssimas, que eu tinha grande admiração, não conseguiram chegar lá. Eu tenho um amigo, Carlos Frederico, um amigo muito querido lá no Rio Grande do Sul, que o pai dele foi o funcionário, alto funcionário do Itamaraty. O pai acalentou ver o filho embaixador e ele não conseguiu passar nas provas do Instituto Rio Branco com toda a qualidade que ele tem. Estrutura. Hoje no Rio Grande do Sul ele é um doutor na área dele de atuação, mas ele não conseguiu se formar, conseguiu ser aprovado para o Instituto Rio Branco. A diplomacia brasileira, ela requer, e aí nesse ponto nós temos que ser justos, veja, o Brasil tem grandes diplomatas. Eu vou citar um deles aqui, que foi o Luiz Felipe Lampré, que serviu ao governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O Luiz Felipe Lampré tinha um conhecimento tão vasto do funcionamento do Itamaraty e da geopolítica, ou seja, da política internacional, que ele representava bem o Brasil em qualquer fórum e representava o interesse nacional e não o interesse do presidente da República. Não foi por isso, na época, que o Fernando Henrique o escolheu para ser embaixador e para ser o chefe do Itamaraty. Escolheu pela alta qualidade que ele possuía no trato e no estudo da geopolítica. Então, assim, é essa a conduta. O presidente, ao cogitar colocar um filho lá, ele só mostra uma coisa, né, meu caro Frederico? Um completo desconhecimento de como funciona um país, de como Mas funciona o mundo. é grande mesmo, porque eu vou te dizer uma coisa, ó, pra você ter, só rapidamente para você ter ideia. O cidadão vai, passa no concurso, o amigo do Teran aqui, filho do embaixador não conseguiu, onde ele passa lá uns 6 anos estudando, depois ele inicia como diplomata 1, diplomata 2, aí ele fica trabalhando no Itamaraty, trabalhando nas embaixadas, trabalhando, não é embaixador não, trabalhando. É verdade. Até ser galgado a condição de embaixador. Embaixador aonde? Embaixador Na Guiné-Bissau, na Guiné-Bissau, na Síria, é por aí. Alguns países da Serra Leoa. Depois de ele passar uns 20 anos andando em todos esses países, ele chega na Europa. Aí ele vai, pode ser embaixador da França, na Suíça, na Dinamarca, na Noruega, na Itália, e depois de passar pela Europa, ele entra num seleto quadro de embaixadores e pode ser embaixador dos Estados Unidos. Eu estou lhe dando para você ter ideia como funciona isso. E se a gente voltar um pouquinho no tempo, olha só, o Getúlio Vargas, quando ele indicou o meu conterrâneo, Oswaldo Aranha, para ser o nível é esse daí. Do Brasil nos Estados Unidos, Oswaldo Aranha era tão preparado que ele foi e entrou para a história como o primeiro presidente da Organização das Nações Unidas, da ONU. Ele foi com todos os países do mundo praticamente representados lá na ONU, e um brasileiro foi escolhido na época para ser o primeiro presidente da ONU, que foi justamente o Oswaldo Aranha, pelo amplo, vasto conhecimento que ele possuía. Outro ponto que está por trás de tudo isso aí, Carlos Frederico, é assim, o pouco caso e o pouco conhecimento do presidente para entender uma coisa. Veja, nós brasileiros sempre nos notabilizamos pela neutralidade, ou seja, a gente não tem nada a ver com o viés ideológico ou político de qualquer país. A gente vai ter relações bilaterais porque o Brasil precisa ter relações com o mundo. O Brasil, inclusive, tem negócios com praticamente todos os países com quem ele tem gente não relações tinha, diplomáticas. Né? Não tinha viés ideológico. Não, nunca teve. Hoje tem. Nunca teve. Inclusive, o Bolsonaro é tão, vamos dizer assim, é uma pessoa tão inculta para compreender como funciona o mundo, que, por exemplo, se o governo brasileiro for fazer negócio com um país, vamos dizer assim, lá da África, e que esse país vá comprar a nossa produção aqui, isso vai gerar milhões para o Brasil, mas aí está condicionado ao seguinte, tem que fazer um porto lá, porque eles não têm porto. Eles não têm porto e eles comprariam do Brasil se eles tivessem um porto. Bom, o Brasil faz o porto lá. Sabe por quê? Faz. Para que justamente os navios brasileiros atraquem lá, vendam para eles e eles, com o dinheiro que eles vão pagar para a gente paga a obra e tira divisas, gera empregos aqui, ativa a economia. Então, assim, você querer que uma pessoa com o despreparo do atual presidente compreenda isso, aí é difícil, viu? É difícil. Mas Teran, eu fico impressionado com o seguinte, a pessoa que tem... Porque o parlamento é muito rico. Você sabe, está no parlamento, eu estava no meu programa de rádio agora, saindo para cá, e um ouvinte meu no WhatsApp, ele disse o seguinte, não, Cássio, a gente já sabe todos os políticos, nenhum presta, sensação nenhum presta. O cara é um bolsonarista. Isso é péssimo. Isso né? É um bolsonarista decepcionado. Eu disse, olha, é por esse motivo que pessoas de bem
não vão querer ir para a vida pública. Porque se você generaliza disso, todos são vagabundos, então ninguém vai querer. E eu tenho muita pena de quem está lá lutando contra eles, está no meio da política tentando limpar, e você não o desconhece. É como um policial dentro de um carro, com três bandidos policiais, ele lá lutando, arriscando a vida lutando para dar certo, e você chamando tudo que é policial de bandido. É a mesma coisa. Então eu fico chateado, sabe por quê, Teran? Porque um homem como o Bolsonaro passou 27 anos. 30 anos, né? 30 anos, sabe que ele não tem a noção mínima. Eu fico preocupado com uma coisa muito mais séria. Eu acho que o Bolsonaro, infelizmente, eu acho que ele é refém dos filhos. Porque você submeteu um governo inteiro, o Teran, a um desgaste desse que está havendo, para atender um mimo ao filho, isso é um mimo, macho. Mas você vê como a sociedade brasileira está, né? Ou seja, o Brasil que um dia elegeu o Fernando Henrique Cardoso, que foi, nesse processo de redemocratização, o mais preparado dos presidentes, com acertos e com erros, muito mais acertos do que erros, e que um dia elegeu uma liderança política popular como Lula, que não tinha estudo, mas pelo menos tinha o conhecimento político, você vê o que aconteceu com esse país hoje, né? Ou seja, a sociedade, não é só no Brasil, a sociedade americana elegeu uma pessoa como Donald Trump, né? Que é uma pessoa também de um preparo duvidoso. Mas no caso deste Bolsonaro, o Bolsonaro nunca imaginou que seria presidente da República. Ele é o tipo do outsider que foi presidente por um acaso, por uma conjunção de fatores que o beneficiaram. Você colocou bem, um desses fatores foi a derrocata do PT e a falta de compreensão do PT, e estava impondo um modelo, inclusive de costumes ao povo brasileiro, que a população repudiava. Pois é, e eles não tiveram a capacidade, né, Teran, de identificar isso antes da eleição. Mas veja como são as coisas, né? A conivência da sociedade política brasileira com o PT também causa espécie. Você vê, por exemplo, aqui os irmãos Ferreira Gomes, né? Aqui no Ceará, a maneira como eles conduzem a política aqui. O Ciro Gomes perdeu as eleições, deixou de ir para o segundo turno e talvez até de ser o presidente, porque ele não soube fazer a leitura da ojeriza, do ódio da maioria da sociedade à esquerda. Ele poderia ter sido a personificação do Bolsonaro. Exato, mas se ele tivesse... Ele ficou esperando, né, velho? Se ele tivesse feito um outro papel, ele poderia hoje ser presidente. Mas o que o Ciro queria, no fundo? O Ciro queria o apoio do Lula, o apoio do PT, sem enxergar que a maioria da sociedade... E tem uma coisa... Esse foi o grande erro. Eu vou lhe dizer, vou ser até pretencioso com uma coisa que eu vou lhe dizer. Esse foi o grande erro, porque sabe por quê, Teran? Só completando o raciocínio. Se ele tivesse sido ele, não tivesse sido tão político, sim, tão pragmático, em cima do muro, ele hoje era presidente da República. Claro. E olha o que aconteceu. O Ciro Gomes, vamos dizer assim, eu tenho uma vantagem, que não sei se é vantagem, mas o fato de eu viver no Ceará há 34 anos e não ser cearense, ou seja, eu sou do sul, eu sou sulista, né? Eu nasci no Rio Grande do Sul, é o gaúcho mais cearense dos... Eu gosto quando você diz isso. E o que acontece? Isso me permite que eu tenha uma visão e uma compreensão de que uma coisa é o pensamento do nordestino. O nordestino, ele acha que o Lula foi o melhor presidente de todos. Eu não consigo entender em nível de Ceará por quê. Porque aqui no Ceará não tem obra nenhuma do governo do Lula aqui. E aqui Pernambuco até que a gente descuida, né? Mas aqui no Ceará, todas as obras que o Lula prometeu aqui, nenhuma foi realizada. Copo d'água ainda está para ser tomado ainda aí, né? O banho que ele disse que ia tomar nas águas do São Francisco em 2011, se ele não tomou banho até hoje, tu imagina a situação, né? Então assim, veja, mas por que o cearense tem essa doença de idolatria pelo Lula, assim como o Nordeste? Porque os políticos daqui, da situação, eles foram altamente beneficiados dos governos do PT. Então, eles é que incensaram demais o ex-presidente a um nível tal que eles não compreenderam aqui que no sul do país... Gostei do incensar, transformaram ele no semideus. Exatamente. Né? E aí você observa que no sul do país houve uma reação contrária. No sul do país, o sul brasileiro, que foi altamente governado por petistas, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, esses estados promoveram um levante conservador à direita contra esses governos petistas. O Ciro tinha que ter enxergado que do lado de lá da população, do lado de lá do país, nós temos mais gente
Tanto é que o Bolsonaro venceu, mas venceu por uma margem estreita de votos, né? Ou seja, o Brasil se dividiu, foi 54 a 47, ou seja, um presidente sensato, a primeira coisa que ele faria era a seguinte: para governar para esse pessoal também, para quem não votou em mim, senão eu não equilibro o discurso no Brasil. Então houve esse erro político. Bolsonaro nunca se preparou para ser presidente. A do Bolsonaro era o seguinte: renovador de mandato. Já que mandato de deputado não tem limite, né, o cara pode ficar lá até morrer, ele tinha 30 anos de sustento da família dele com esse dinheiro público do mandato de deputado. Inclusive elegendo os filhos. Achou tão bom que botou os filhos para ser todos eles políticos, né? Mas na realidade, serviço prestado que justifique essa sequência de mandatos, ele não tem nenhum, né? Falando disso aí, o Terano já tocou no assunto, que é importante a gente refletir aqui, eu vou fazer a reflexão para a gente voltar para o próximo bloco. A gente entender os erros, né? O que a gente fez com o Lula. O Lula impôs um pensamento de esquerda em que o mais importante era a questão LGBT, o mais importante era que bandido, na realidade o assassino, ele seria uma vítima da sociedade, um bocado de besterol, de coisas pensadas e mandadas da Europa para cá, que a gente, como um país tupiniquim, aceitou tudo como verdade absoluta sem ser. Inclusive aquela tal famigerada ideologia de gênero. Tudo isso revoltou a população e deu no que deu. A gente saiu desse extremo maluco para outro extremo, em que o mais importante é a arma, é um 38, é um fuzil. Quer dizer, a gente vive hoje entre dois extremos, em que o país, a situação da população não é pensada. Essa é a minha angústia, esse é meu sofrimento. Porque esse é meu país, é o país onde eu vivo, com a minha mulher, meus filhos, meus netos, e a gente quer e torce por dias melhores, né? Mas eu vou para o rápido intervalo, volto discutindo isso, né? Até que ponto a gente vai continuar nesse maniqueísmo, a gente vai ser capaz de entender que o Brasil vai estar indo por um caminho, talvez sem volta. Mas tanto só, a gente volta já já. A Hora da Verdade. Se você encontrar larvas do Aedes aegypti, haja imediatamente. Jogue a água fora e vire as garrafas. Ou use para decorar sua casa. Não deixe água parada. Entre em ação. A melhor defesa é a prevenção. Para promover a cidadania, democratizar os serviços públicos e reforçar ações sociais por todo o Ceará. A Assembleia Legislativa criou a Ideia Certa, um conjunto de ações para informar e conscientizar a população sobre diversos temas, como direitos das crianças e o combate à violência contra a mulher. Participe e venha com a gente mostrar que uma ideia certa pode melhorar o dia a dia de todos os cearenses. Assembleia Legislativa do Ceará. A Hora da Verdade. Estamos de volta com o segundo bloco do meu programa, do seu programa, do nosso programa A Hora da Verdade, na sua TV Mais, canal 15 da Multiplay, e na sua Litoral TV, canal 5 da NET. Esse programa passa também a nível nacional, viu? Isso é bom. A nível nacional. Isso é bom. A nível nacional, na Sky, tá certo? Canal 28. Teran, eu iniciei falando sobre isso, o meu comentário inicial. Eu queria que você avaliasse o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que anteriormente já tinha sido advogado do PT, é uma pessoa que os bolsonaristas têm um verdadeiro desprezo, até pode ter até ódio dele, né? Porque vê na figura do presidente uma figura petista, e eles mantêm sempre esse cabo tensionado, e todo dia eles têm que mandar uma mensagem esculhambando o petista, né? E a maior raiva dele é que na presidência do tribunal está uma pessoa que representa o Lula justamente no momento que Bolsonaro é presidente, e essa pessoa toma a decisão, que foi o meu comentário inicial, para salvar o filho do presidente, e ao mesmo tempo salva tem um bocado de petista, o deputado petista está sendo investigado e deixou de ser também. Sabe qual é o curioso dessa decisão do ministro Dias Toffoli? É que é o seguinte: o ministro é uma pessoa pragmática. Embora ele tenha sido indicado pelo Lula
para ministro do STF, e na verdade não foi o Lula quem indicou, foi o ex-ministro José Dirceu, né? Porque o Toffoli ele foi advogado do PT, ele foi advogado eleitoral, ele trabalhou na Casa Civil como advogado da União, não o titular da advocacia, mas ele era do grupo, né, de advogados da União, e o Toffoli serviu também muito a CUT, a CGT, as entidades ligadas ao Partido dos Trabalhadores. E o que aconteceu? Ele foi reprovado em 2 concursos públicos da magistratura. Para juiz. Você tem uma ideia, para juiz, da baixa qualidade do preparo do Toffoli para estar onde ele se encontra. Principalmente se você comparar o conhecimento dele, por exemplo, com o da Rosa Weber ou com o do decano Celso de Mello, para a gente ficar em 2, né? Fachin e outros ali que têm um conhecimento muito maior do que o dele. Mas o fato é que no rodízio do judiciário, chegou a vez dele de ser presidente. Só que o Toffoli, muita gente não está percebendo isso, ele é uma figura pragmática. Ele cometeu um atentado ao regime da separação de poderes de Montesquieu, quando ele topou ir para uma reunião do Bolsonaro para fazer um pacto entre executivo, legislativo e judiciário. O judiciário não participa de pacto com o legislativo nem com o executivo. Sabe por quê? Porque cabe ao judiciário o poder de julgar. E o judiciário pode julgar a qualquer momento uma malfeitoria advinda do executivo ou do legislativo. Então, jamais um ministro da Suprema Corte pode se sentar com o presidente da República e com o presidente da Câmara e do Senado para falar em qualquer tipo de pacto. Totalmente incompatível pela função. É totalmente incompatível. Isso não tem cabimento. É verdade. Então, se eu falar num pacto, eu tenho que deixar de lado a letra fria da lei. Para atender um pacto, eu vou ter que julgar errado? Mas claro. E o que eu acho? Veja, ficou evidente que o ministro Dias Toffoli deu essa canetada, tanto é que entre o pessoal do jurídico, entre os advogados, eu tenho muitos amigos advogados, e eles, até 2 deles, antes de começar o recesso, diziam assim, olha, o Dias Toffoli no plantão do judiciário é um perigo, hein? É um perigo. E aí está o perigo documentado. Por quê? Porque o Dias Toffoli é pragmático, sentindo que quem manda agora é o Bolsonaro, e sem ele saber o que vai acontecer no futuro, ele não resta, assim, é impossível não desconfiar que a atitude dele não foi para beneficiar o filho do Bolsonaro. Né? Exato, não tem como não. Ele por mais que você queira ser condescendente com o ministro, mas não tem ele botou essa decisão para novembro, cara. Claro. Em novembro, para ser pautada para ir para o pleno. Você duvida que qualquer ministro pode pedir visto isso aqui vai para onde? E tem um detalhe, o objetivo dele foi agradar o Bolsonaro pai, por quê? Porque o Flávio Bolsonaro está enrolado muito com essa história desse Queiroz, que era um cara que disse que comprava e vendia carros e que tinha movimentação de quase 2 milhões na conta bancária, ou seja, que é incompatível com o salário. Era um esquemão de rachadinha. Exato. E esse tipo de coisa, por exemplo, o bolsonarista fanático não vê isso. Ele acha que é culpa da Globo, né, que a imprensa persegue. Essa crítica que eu acho que a gente tem que elucidar. Você que votou no Bolsonaro, se você quer salvar... Eu também, eu acho perfeito se o Bolsonaro tivesse seguindo pelo menos a metade do que ele colocou. É como o Tran está dizendo aqui. Se você lutar contra isso e disser, pai, isso aqui está errado, eu mandei eu fiz um comentário, até você recebe também o meu que eu faço. Recebo. O que eu fiz sobre o Toffoli, teve um bolsonarista, inclusive é do Exército, que ele disse o seguinte, esse canalha aí tomou essa decisão, liberando bandidos junto com... para prejudicar, quer dizer, esse aí aceitou que a decisão foi errada. Pronto. Mas eu não sei até que ponto ele acha que o Bolsonaro tivesse tomado a decisão, se ele tivesse tomado a decisão atendendo só o filho do Bolsonaro, talvez ele tinha ficado satisfeito. Não, mas o bolsonarista veja bem, o bolsonarista é inquietantemente parecido com o petista. Por exemplo, os petistas são favoráveis ao Lula livre, mas eles não fazem Zé Dirceu livre, né? Eles não falam em João Vacari livre, né? E são pessoas que têm assim, o João Vacari é um caso notório, né? Ele está pagando pena pelo PT, pelo Lula, pelo Zé Dirceu. Acho que o João Vacari que era para estar livre. E os petistas fingem que uma pessoa inconveniente para o discurso do partido não existe. O Bolsonaro. O Palocci livre, né? Palocci livre. O Palocci hoje está fazendo a delação porque ninguém diz Palocci livre. Exato. O bolsonarista, nesse ponto, é muito parecido com o petista. Ou seja, diante de um escândalo como o do Queiroz, principalmente no nível de suspeição, que é grave, é melhor fingir que isso não existe, né? Até porque
tudo no Brasil hoje é fla-flu. Mas a atitude do ministro Dias Toffoli, inclusive eu escutei hoje pela manhã uma declaração do ministro Marco Aurélio, que foi favorável. Disse, não, mas é isso mesmo, a justiça é que tem que dar tem que dar autorização. Muito bem. Confrontando, quem sou eu, né, que não tenho notório saber jurídico como eles, né? Mas olha só, eu sou um curioso interessado em sempre compreender a legislação e as votações dos juízes, né? As escolhas dos juízes, as liminares que eles dão. Pra você fazer um paralelo, né? E olha o que acontece. Nos Estados Unidos e em qualquer país do mundo que existam órgãos do tipo COAF, esses órgãos, como eles são guardiões da movimentação financeira, a consulta que é feita a eles e que eles entregam, Sob sigilo. Sob sigilo, isso não passa por justiça em país nenhum. Isso simplesmente é liberado, até para agilizar uma investigação. Por quê? Porque a demora favorece ao suspeito. Na hora que você entra com o processo e torna público e vai daqui que libera isso, acabou. Mas é claro, então veja bem. Inclusive, Teran, isso eu vi as pessoas que têm entendimento sobre o assunto, que essa decisão ela vai impedir acordos internacionais de cooperação em relação à máfia, em relação ao crime organizado, em relação por exemplo, o FBI estava hoje prendendo na Itália. Sim. E um dos instrumentos usados é a questão da movimentação financeira. Mas é claro, Carlos Frederico, eu cresci ouvindo a minha mãe dizer uma frase que ela diz até hoje. Meu filho, cabeça erguida é para quem não tem o que temer. E veja, isso é tão verdade que esse Flávio Bolsonaro, ele em público nega envolvimento com as falcatruas e as suspeições que recaem sobre o Queiroz. Mas nos bastidores, primeiro, ele tentou empastelar esse caso de todo jeito. Tentou o arquivamento na primeira instância de todas as maneiras. Tentou brecar a investigação, vendo se o caso passava para a esfera do Supremo. Ou seja, esse Flávio Bolsonaro tem muito mais a esconder nesse episódio do que a esclarecer, viu? E está muito claro, viu, Terão? Todo mundo me conhece, que acompanha esse programa no rádio, quem me acompanha aqui sabe que eu sou incapaz de fazer uma ilação ou de fazer a condenação de alguém por antecipação. Por antecipação, porque eu tenho muito medo, né, de ser injusto. Acho que a justiça, a calúnia, é uma das piores coisas que você pode fazer na vida. E você... e às vezes é uma mancha que fica para cima. Aí não tem. Você tendo feito é imperdoável. Eu não compacto com isso. Mas o caso do Queiroz é tão... E do Flávio é tão claro que não dá para você dizer outra coisa, né? Mas eu acho que ele deveria investigar, e como a mãe do Teran falou para ela, e tem razão, quem não deve, anda com a cabeça erguida, rapaz, o cara me acusado, tá aqui meu sigilo, esse aqui, olha aí, claro, as minhas contas, olha aí. Como é que ele nega em público e nos bastidores ele tenta empastelar isso? Aí não é bastidor, aqui ficou mais do que claro, claro. que ele barrou, né, a possibilidade de avaliação do dinheiro que passou pela conta dele, agora usando o Supremo Tribunal Federal, o presidente do Supremo Tribunal Federal. E o ministro Toffoli mostrando com essa atitude que está propenso, disposto a fazer o jogo de quem está no poder e agradar quem está com a chave do cofre público e da caneta lá no Palácio do Planalto. E esse assunto foi blindado. Anote o papel aí que eu estou dizendo. Esse assunto foi blindado. Nós vamos retomar em novembro e alguém vai pedir vista e vai para frente, vai blindar e morreu a história. O seu Flávio Bolsonaro vai ficar, pelo menos enquanto o país tiver poder, vai ficar desse jeito. A embaixada do seu Eduardo vai criar um desgaste muito grande para o Bolsonaro. E eu queria lembrar o seguinte, aí que está uma coisa muito séria isso aqui. A súmula do Supremo, o meu querido Cláudio Teran, diz que o nepotismo, ele ocorre quando você coloca uma pessoa seu parente, dentro da escala jurídica, de grau, né, de parentesco, num cargo administrativo. Se o cargo for político, não tem problema, porque aí você é meu primo, meu irmão, eu lhe colocando, você me representa. Sim. Aí não tem a questão, não tem prejuízo para o Estado, você não está representando o administrativo, você está me representando. Por esse motivo é que o prefeito pode botar o filho para ser secretário, mas não pode botar o filho para ser secretário de saúde, mas não pode botar ele para ser gerente de célula de saúde. Sim. Porque ali, na gerência da célula de saúde, é uma questão administrativa. E como secretário, é o poder político. Né? É assim que funciona. Eu pergunto a você, Teran, no seu entender, essa discussão vai para o Supremo. Vai sim.
O embaixador, ele representa o Bolsonaro ou representa o país? Não, ele representa o Bolsonaro. Porque o que acontece? Veja, nós temos que... Não, porque veja bem, primeiro que, se a gente for para o aspecto técnico, ele não reúne nenhuma condição, né? Ou seja, colocar um filho, indicar um filho para uma embaixada, fere a ética do Itamaraty, né? Da chancelaria brasileira, dos diplomatas despreza de carreira. carreira. Exato. Despreza Mas veja bem, carreira. mas tem um dispositivo constitucional que, a meu ver, é o que vai derrubar essa indicação, que é aquele dispositivo constitucional que diz o seguinte, que fala da impessoalidade, que fala da publicidade isso aí. no feito da coisa pública. Isso aí. Veja, se tem uma coisa que não é impessoal, é o Bolsonaro indicar um filho. Não há a menor dúvida que se esse rapaz não fosse filho do Bolsonaro, Ele jamais iria para ele lá. jamais seria, o presidente jamais lembraria da Eu possibilidade. disse isso hoje. Né? Se ele tivesse, Então, se ele tivesse nos quadros do Itamaraty, se ele tivesse sido embaixador em algum canto, ou fosse pelo menos diplomata, né? Sim. Teran, a gente podia dizer que tinha alguma coisa a ver. né? Mas ainda assim, veja, ainda assim, eu acho que o que vai escudar, inclusive as ações que já têm tramitação, estão sendo preparadas para dar entrada no Supremo contra essa indicação, uma delas vai mostrar isso como uma questão que eu considero básica da Constituição brasileira. Lá diz que a impessoalidade é um impeditivo, ou seja, se tem uma coisa que fere a impessoalidade do exercício do poder, é justamente um pai. Olha as quantidades de gravações que tem do Bolsonaro dizendo que apoia o filho, que é a favor do filho, que o filho é amigo do Trump, não sei o quê. Ou seja, ele demonstra com isso o interesse que ele teria em influenciar na atuação diplomática dessa pessoa. Então não tem condições, ou seja, eu acho que diante do Supremo, diante desse dispositivo constitucional, essa nomeação vai ser barrada. Agora tem um detalhe, E eu penso o outra coisa presidente não também. pode perder, isso é importante para que o eleitor e o espectador desse programa façam o julgamento, o que o presidente não pode perder é o desgaste que ele está tomando por isso. Porque o Brasil, com tantos problemas que tem, olha o nível do desemprego que nós estamos tendo hoje em dia, olha os problemas da saúde, né, na educação, e o presidente preocupado em indicar filho para ser embaixador. E aí eu faço uma reflexão ao bolsonarista de plantão. Se fosse filho de um outro presidente, principalmente aquele que você odeia, o que você Fosse o faria? Lulinha, Se fosse o Lulinha, você seria favorável? Agora, é esse tipo de reflexão que eu estou levando você a fazer. Como eu e o Teran daqui por isso, a gente não tem um viés partidário ideológico, graças a Deus, e eu me identifico muito com isso. Eu estou no ar, só na Rádio Cidade, há 12 anos. Eu faço um programa imparcial e sem viés político. Apesar, é difícil, porque eu tenho uma família política, todo mundo sabe, mas eu faço isso, não é fácil não. E pensar que é fácil, não é não. Não é fácil. Eu estou na Rádio Assunção há 13 anos e não é fácil. Não é fácil. Agora, só o seguinte, eu faço por quê? Porque eu acho, eu não estou fazendo nada de extraordinário. Eu estou fazendo o que é certo. O que é que você quer? Ouvir o que está acontecendo no seu país. É o que você está fazendo aqui. É muito simples. Então, a minha preocupação hoje é o seguinte, olha a minha preocupação, você vai entender. Nós tivemos crise do governo Bolsonaro, tivemos. Você que é bolsonarista, anote as crises. Primeira crise, com o Bebiano. Quem fez a crise do Bebiano? Carlos Bolsonaro. Segunda crise, com o general que ficou no lugar do Bebiano. Quem fez essa crise? Carlos Bolsonaro. Terceira crise, muito grande, confusão, com o tal da criatura lá da Virgínia, qual é o nome dele, Terã? É o Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho. Quem fez o Olavo de Carvalho ter a coragem de dizer tudo que ele disse com todo mundo, esculhambou todo mundo? Os filhos do Carlos, Bolsonaro. os filhos do Bolsonaro. Tivemos outra crise que foi do vice com o Bolsonaro. Quem fez a crise? Os filhos do Bolsonaro. Foi do principalmente o Bolsonaro. Carlos, né? Aí a outra crise que houve foi com quem? Com Flávio Bolsonaro, que foi a história da laranja. Sim. E do PSL, que está o Queiroz no meio, Flávio Bolsonaro. E agora mais uma crise, eu estou falando de 6 meses de governo, que agora envolve o terceiro filho, Eduardo, esse não tinha crise nenhuma, resolveu, Eduardo Bolsonaro, que quer ser embaixador no Estado. Qual é a reflexão, o Teran? A reflexão é básica, né? Ou seja, olha que país nós estamos legando para o futuro, né? Porque olha só, qual foi o presidente da República antes do Bolsonaro que você se recorda de a família interferir nas questões de Estado, né? Você imagina aí, por isso que eu peço reflexão sempre, né? Você acharia certo, por exemplo, que no governo FHC ou no governo Sarney fosse o filho deles... Pronto, Rosângela Sarney, embaixador dos Estados Unidos. Exatamente. Ou então, o filho do FHC fosse o cara que gerisse a página do Twitter
e do Facebook, do presidente da República, e publicasse tal que ele quisesse. Falasse por ele. Falasse Porque isso aí pelo não presidente. Isso seria correto? Então, assim, o cidadão que apoia isso, ou é cego, ou é fanático, ou é mal intencionado, né? E aí, meu irmão, problema. Você coloca muito bem. Ele é muito fácil entender o que é quem está questionando aqui. Não, lá é você se colocar, tirar o Bolsonaro e botar o Lula. Tirar o Bolsonaro e botar o Fernando Henrique. Será que eu aceitava? Tire para você se aceitar. Exato. Eu acho que essa reflexão... É muito simples. Essa reflexão é para o bolsonarista mais fanático. Assim, você apoiaria os feitos, entre aspas, do atual presidente que você idolatra, se fosse outro que fizesse a mesma coisa... Porque o cidadão que votou no Bolsonaro, que tiver um mínimo de senso, ele já está decepcionado. Como esse cidadão que no rádio me disse claramente que se zangou e disse que não confiava mais em ninguém e eu ponderei para ele. Olha, respeite, porque tem pessoas de bem que estão lutando. Eu conheço deputados na Assembleia de bem e sei a luta deles para tentar manter um mínimo de dignidade ao cidadão cearense. Conheço deputado federal do mesmo jeito, conheço vereadores do mesmo jeito, né? E tem também canalhas, grandes canalhas também. Então, a classe política, na realidade, assim, a política... Ela é igual a sociedade. A política é muito difícil de ser entendida. Isso é uma coisa que é preciso ponderar aqui. Sim, é verdade, é muito difícil. Mas se tem um caminho para você aprender a fazer política, é você não se apaixonar pelo político. Tipo assim, não trate a política como futebol. O futebol é que nós temos o time do coração da gente, os jogadores, ou o jogador que a gente adora, admira, e quando ele entra em campo para jogar, a gente tem uma devoção àquele jogador, porque espera dele tudo, né? Ontem mesmo eu estava assistindo o jogo do Internacional contra o Palmeiras, eu vibrei com a partida que fez o D'Alessandro. O D'Alessandro não é político, o D'Alessandro é um jogador de futebol. Então, ele pode ser meu ídolo. Agora, na política, alguém que eu possa votar, alguém que dependa do meu voto para chegar lá, essa pessoa eu tenho que cobrar. E eu não posso jamais dizer amém a essa pessoa se por acaso essa pessoa cometer erros, cometer equívocos ou simplesmente pisar na bola, como nós estamos vendo aí. Eu tenho que ir para um rápido intervalo e vou para esse intervalo agora, certo? Mas eu volto já para a gente discutir ainda algumas questões nacionais, mas também a esfera aqui do estado de Ceará. Nós tivemos um fato a nível nacional que virou, um fato a nível estadual que virou, infelizmente, um escândalo nacional. É um prefeito da cidade está sendo acusado, não, é ser estuprador e usando a profissão de médico para exercer essa coisa nojenta e imunda que enojou o país como um todo. É um instante só, eu volto já, sai daí não. A Hora da Verdade. Se você encontrar larvas do Aedes aegypti, haja imediatamente. Jogue a água fora e vire as garrafas. Ou use para decorar sua casa. Não deixe água parada. Entre em ação. A melhor defesa é a prevenção. Para promover a cidadania. Democratizar os serviços públicos. E reforçar ações sociais por todo o Ceará. A Assembleia Legislativa criou a ideia certa. Um conjunto de ações para informar e conscientizar a população sobre diversos temas, como direitos das crianças e o combate à violência contra a mulher. Participe e venha com a gente mostrar que uma ideia certa pode melhorar o dia a dia de todos os cearenses. Assembleia Legislativa do Ceará. A Hora da Verdade. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa A Hora da Verdade, na sua TV+, canal 15 da Multiplay, na sua Litoral TV, canal 5 da NET, e também agora na Sky, canal 28, para o Brasil todo. Teran, repetindo o que eu disse no bloco anterior, eu não gosto de julgar nem destruir a imagem de ninguém. Mas o caso do prefeito de Uruburetama, o senhor Wilson... José Wilson de Paiva. José Wilson de Paiva. Esse cidadão, Teran, ele humilhou, pisou, destruiu famílias. Né? O que é que eu estou querendo dizer? O prefeito de Uruburetama, ou esqueça o prefeito, o médico de Uruburetama, o senhor José Wilson, e já atendeu também Granja,
usava as mulheres dentro do consultório. E chegou a usar na sua defesa, teve a coragem na defesa que as mulheres consentiam. Né? Aí foi pior, porque nada feito no consultório é com consentimento, é coação. A pessoa que está lá, ela está entregue na mão do médico. E uma pessoa pobre, na mão do médico, que é prefeito, ela está lá sendo usada e coagida a fazer aquilo. E essas mulheres foram humilhadas, vilipendiadas, levado a uma situação de extrema trauma, um trauma que jamais pode sair. E o pior de tudo, cara, foram gravadas e expostas pelo próprio agressor, pelo próprio estuprador. Veja bem, o caso desse sujeito, ele é muito mais grave que o do João de Deus de Abadiânia, né? Porque o caso dele, praticamente todos os casos, ele houve sexo completado, né? O estupro aconteceu. Segundo, ele filmava ilegalmente as pessoas, inclusive as mulheres com quem ele tinha relacionamentos íntimos. Ele tinha relacionamento com um monte de mulheres, né? Chama atenção também, eu acho que esse é o ponto principal, porque o caso já está colocado aí publicamente, todo mundo sabe, eu não preciso repetir, mas o que me chamou a atenção e me causou espécie é a conivência do Ceará com esse episódio. Só virou um escândalo nacional e está todo mundo atrás de providência agora porque a Globo denunciou. Porque se não tivesse saído no Fantástico, esse cara continuaria fazendo o que ele sempre fez. Vamos começar pelos fatos. Olha só, Carlos Frederico. Em março de 2018, veio a primeira denúncia contra esse cara, com vídeos, com tudo. O que aconteceu? O PCdoB, partido dele, não fez nada. Não fez nada. Agora é que está expulsando, né? Expulsou. Agora. Mas o PCdoB, olha, o presidente do PCdoB tem uma esposa deputada que é a maior defensora da bandeira das mulheres. Ela, inclusive, é presidente da Frente Parlamentar das Mulheres. Não falou nada contra o caso desse sujeito. E ela sabia, né? Todo mundo sabia. O Ministério Público Estadual não fez nada, absolutamente. O CRM, esse Conselho Regional de Medicina, que é um paquiderme corporativo, agora é que diz que vai fazer alguma coisa. Mas não é suficiente. Não é suficiente. Vamos dizer, esses movimentos de mulheres agora é que estão em Uruburetama, porque era para estar lá há um ano atrás. Verdade, né? verdade. Então, assim, a classe política, ou seja, os partidos políticos, olha, quantos deputados estaduais e federais disputaram a tapa o apoio do estuprador nas eleições do ano passado? Lideranças fortes que dão apoio e suporte político a este tarado, a este estuprador. Então, veja, nós temos que colocar no balaio os culpados dessa situação, os coniventes. A mulher deste prefeito, que o nome dela é Graça Paiva, e ela já foi prefeita lá de Uruburetama, esta senhora, ela deu entrevista, eu tenho inclusive o áudio dessa entrevista, ela disse, meu marido é macho. Metade aí é invenção, e a outra metade é porque elas queriam. Bom, e finalmente tem na tragédia dentro da tragédia, tem um dos casos em que a mulher foi filmada e o vídeo foi parar na mão do marido da mulher, e esse homem, com a vergonha que ele passou dentro de Uruburetama, porque ele imaginou, isso aqui não vai dar em nada, a minha mulher é que vai ser acusada, ele pegou um revólver e se matou, né? Esse fato aconteceu tem mais ou menos uns 2 anos, né? Outro fato absurdo da justiça cearense, a justiça de primeira instância lá de Uruburetama fez 5 mulheres pedir desculpas ao prefeito pelo assédio sexual que ele praticou a ela, que disse que era calúnia, injúria e difamação. Só depois que a Globo pegou e fez a reportagem, colocou os vídeos, aí é que agora estão tomando providência. Então nós temos uma hipocrisia imensa aí. E o que o Cultura coloca muito claro é que não tem a história do travesseiro de pena, não. Não tem a história de a gente... Ele filmou o ato. Ele filmou o crime. E essa cena... Essa filmagem, esse material está na mão de quem? Do Ministério Público, cara. Quer dizer, aí o Conselho Regional de Medicina dá 6 meses e precisou, olha, março de 2018, né? Quer dizer, de lá para cá ele não fez nada. E quando o crime... Porque vocês vão esperar o quê? Vocês queriam estar lá na hora? Porque, entendeu? Tem que investigar o quê? Para o Conselho Regional de Medicina entender o seguinte, ele praticou tudo isso com um diploma de médico. Exato. Eu tenho que tirar esse diploma dele para que pelo menos ele tenha a segurança que isso não irá mais acontecer. Aí ele suspende o cara por 6 meses. Qual o sentido?
E outra coisa que tem, veja bem, ficou patente também em todo esse episódio que, primeiro, o prefeito achou que nunca nada ia acontecer com ele. Até pelas costas largas que ele tem. No município, ele casa, batiza e manda e tem um poder imenso. Poder, inclusive, de coação. Tem casos de mulheres que, quando resistiam, ele dizia, que é isso? Você não dá valor ao seu emprego, ao emprego do seu marido? Isso tem... Isso na gravação, né? Isso tem gravações, isso tem depoimentos. Né? E outra coisa, e as pessoas, veja bem, a extensão da gravidade disso. Toda mulher passa um constrangimento muito grande quando tem que ir fazer exame ginecológico. Tem mulheres que não gostam de fazer exame com profissionais médicos, homens, porque temem a situação de constrangimento e de assédio. Pode perguntar, tem espectadoras nossas aqui que vão corroborar com o que eu estou dizendo aqui. Né? E, eu vejo que tem fila para elas se consultarem com mulheres, ginecologistas. Evitando homens, evitando homens, e homens com 4, 5 consultas, e mulheres com 20 pessoas colocadas. E aí vem uma pergunta, né? Isso para o CRM, isso para a medicina, não é uma vergonha, ou seja, que existam homens que fizeram um juramento de Hipócrates, que se formaram e que possam constranger mulheres na hora de um exame ginecológico? Tem mais, eu sei que tem médico ele não é ginecologista, não. E ele não é nem ginecologista ele é. É porque ele é o tipo... olha, eu vou dizer uma coisa aqui, sem preconceito, mas vou dizer. Tem médico atuando no interior do estado, que aqui em Fortaleza, talvez, com a capacidade que eles têm, eles trabalhariam como açougueiro, né? Quem sabe, né? Porque não tem condições, né? Total desprezo. Total desprezo. Tá? Olha, as condições... Tem uma das gravações em que ele com uma amante dele, que era atendente de um posto de saúde, que ela diz assim, o senhor não vai atender as pessoas, não? Ele diz, não, minha filha, primeiro eu vou cuidar de você. Ele diz na gravação e tal. E outra coisa que é interessantíssimo ser colocado aqui. As mulheres que tinham relações com ele, elas também não tinham conhecimento. As mulheres que consentiam a relação, elas não tinham conhecimento que aquilo era filmado e distribuído, mostrado para amigos dele. Então, esse caso, eu quero saber quando que a justiça cearense vai prender. O Ministério Público pediu a prisão hoje. Aguardamos que seja executada, né? Agora, é bom lembrar que tem uma coisa aqui que é importante ver na minha cabeça, que é importante dizer. Existe uma maneira de a gente evitar isso. Porque não é só ele, né? Sim. Com certeza não é só ele. Existe uma maneira de evitar isso. Aí vai a dica por deputados, para deputadas lá, que dizem e se preocupam com as mulheres, pelo menos na rede de atendimento do Estado, né, no Estado do Ceará, e que ela é feita a 3 mãos, né, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, mas pelo menos o governo do Estado possa botar, não sei se numa portaria ou alguma regra, em que o ginecologista sempre atenda com o atendente. Nós temos que ter uma garantia de que esse trabalho é feito com lisura e com respeito às pessoas que são atendidas. E eu acho que isso pode ser colocado por uma lei, não sei se por uma lei, né? Uma lei não pode descer a esse ponto, mas sugerir lá ao secretário de saúde, começa a pensar em alguns procedimentos que possam ser pré-estabelecidos no atendimento da mulher. Isso é um caso gravíssimo. Fica como sugestão, inclusive, para os deputados médicos, porque o que não falta é deputado médico. Pois é, porque isso seja pré-estabelecido que o atendimento seja acompanhado por atendente. Todo médico tem um atendente. Mas é claro. Isso deveria ser de praxe, porque na rede... Eu estou dizendo isso, Tena, porque na rede privada isso acontece. Sim. Né? A atendente prepara e fica junto com o médico no atendimento ginecológico Eu nem sabia desse caso que o Tena falou, do suicídio desse marido. Né? O marido se suicidou porque quando ele tomou conhecimento que a imagem da mulher dele tinha sido vista em toda a Uruguaiana... Isso no ano passado, né? Não falaram, não. Quando ele tomou conhecimento, ele praticou o suicídio. Isso é um fato, inclusive, que está sendo investigado lá na delegacia de polícia de Uruburetama. Você vê o que é que o poder faz. Esse programa está sendo muito interessante para a gente ver até onde o poder pode ir. Né? Quer dizer, eu gravei, eu botei inclusive nas redes sociais um comentário meu sobre isso, e que eu fiquei indignado, porque como cidadão a gente deve se indignar, e a gente faz imprensa, a gente deve ser aqui nada mais do que você pensa. Né? Então eu me coloquei na posição de um marido, ou na posição de um pai, tendo uma filha molestada, né? Sim, né, mas claro, você imagina como é que fica. Teve um relato de uma moça que foi um dos que mais me doeu,
quando eu li esse relato, porque ela contou o seguinte, ela tinha 15, 16 anos, foi fazer o exame ginecológico, era o primeiro que ela fazia, nunca tinha feito. E o prefeito, para ela, era uma pessoa assim, um ídolo. Né? Além dela estar sendo atendida pelo prefeito, o médico é um prefeito. Então, para ela, ele era um ídolo, uma pessoa importantíssima na cidade. E ele mandou ela colocar as mãos para trás, ele mandou que ela fechasse os olhos. Quando ela colocou as mãos para trás, ele fez assim como se manietasse as mãos dela na cadeira e tudo mais. E ela achou estranho, aqui ele perguntou o porquê. Ele disse, não, confie no médico. E quando ela se tocou, ele estava tentando a simulação de sexo oral com essa garota, à força. Ele era amigo da família da garota, era amigo do pai da garota, né? Muito amigo, né? Ou seja, veja que pessoa, que monstro é esse. Que tem depoimento dessa... Tem depoimento dessa moça. Ela hoje já é uma mulher adulta, mas ela tinha 14 anos, entre 14 e 16 anos, quando o fato aconteceu. Ela foi para casa com uma vergonha tremenda. Ela não sabia o que fazer, não sabia como contar. Esse é o grande problema, as pessoas não se tocam. No caso, a pessoa que fica com vergonha, apesar dela ser vítima, a agressão sexual, ela tem esse lado. Né? E quantas mulheres, a mulher humilde, a mulher pobre do município de Uruburetama, muitas delas dizem no depoimento assim, olha, eu tinha vergonha de dizer... E tinha medo. E tinha medo de dizer, porque o que eu imaginava? Não, quem é que vai acreditar em mim? Esse é o grande fato. E aí ele usou o argumento tacanho de dizer que elas consentiam. Repito, não há consentimento em cima de uma coação. Né? O Muteran colocou muito bem, são mulheres humildes, pobres, ou tem um emprego na prefeitura, ou tem alguém que tenha, o cara ainda é prefeito e é no poder. Vale duas reflexões. Uma aqui que eu me lembrei do meu pai, uma frase até que lembraram essa semana, eu vou lembrar aqui. Meu pai dizia o seguinte, perguntaram uma vez meu pai, o que é só sobre o mercado de votos? O mercado de voto é safado quem compra e quem vende. No mínimo é safado quem compra e quem vende. Né? Isso que ele falou do mercado de voto. E é o caso. Por que acontece isso lá em Uruburetama? Por que a gente tem que ver na vida pública as pessoas mais despreparadas, as pessoas... um estuprador como prefeito, a gente tem um mafioso como prefeito, por quê? Porque o cidadão, o Teran, infelizmente, ele não avalia nada. Ele tem um voto para vender e quem tem dinheiro para comprar, compra. Quem vende o voto, o cidadão que comercializa o voto, ele comercializa a vontade. Ele comercializa o direito de escolha, o direito de dizer não, né? Porque a urna, ela é um veículo que existe na democracia para que você qualifique a política, ou seja, dizendo não. Ano que vem, quantos prefeitos vão pedir a reeleição? O cidadão tem que ir lá livremente na urna e dizer assim, ó, esse aqui não merece continuar, e não vota nele. Nossa, quem botou na lei, a frase exata do meu pai dito isso há sei lá quantos anos atrás, olha 40 anos atrás. Sobre o mercado do voto, o difícil é saber quem é o mais safado, se o vendedor ou o comprador. Pronto. Deputado João Frederico Ferreira Gomes, que viveu entre 1923 e 1990 e deixou um legado de honradez, boa qualidade no debate público, porque foi um dos maiores oradores da política cearense e disse aqui nesta frase uma verdade que continua atual. Atualíssima, né? Atualíssima. Por exemplo, o motivo de você ter um estuprador como prefeito de Uruburetama, quem vendeu o voto para ele tem culpa. Exatamente isso. Agora, a outra reflexão que eu faço dessa história aqui, que é preciso, é que a gente tem que avaliar até onde vai. Né? Porque o cara tem poder, como o Teran disse uma coisa aqui espetacular. Em março do ano passado, todo mundo calado, né, Teran? Não, houve um silêncio conivente, inclusive, de todos esses que eu citei. Ministério Público, classe política, deputados estaduais, federais, lideranças, partido, Conselho Regional de Medicina, ninguém fez nada. Essas entidades de mulheres que dizem assim, mexeu com uma, mexeu com todas, agora é que apareceram, depois que saiu no Fantástico, né? Santa Globo, viu? Santa Globo. A gente que acredita tanto a Rede Globo, tem que agradecer ela por botar um canhão de luz nessa situação terrível da população de Uruburetama. Teran, te agradecer, cara, a presença aqui. Lhe dar uma notícia ruim, eu vou lhe chamar mais vezes, foi muito bom o papo, vou lhe chamar mais vezes. Chamar mais vezes para me ajudar aqui. Agradecer a você, assinante, fica à vontade aí.
Eu quero agradecer, Carlos Frederico, porque você é meu amigo, né, um profissional que eu respeito muito e amigo de longas datas. Fiquei muito honrado com o convite, nem esperava, né? A gente está num meio recesso, né? Nós não paramos, né? Embora a política pare um pouco nesse período, a gente se afasta um pouco das leads, mas eu continuo com o meu comentário diário na Rádio Assunção, com o meu programa aos domingos, com o meu ativismo nas redes sociais. Fiquei muito honrado de estar aqui, espero ter contribuído para a qualidade do seu programa. Com certeza, o comentário imparcial e abalizado do Cláudio Teran vai estar mais vezes aqui no programa Hora da Verdade. Agradecer você a audiência, eu volto na próxima semana, se Deus quiser, no programa Hora da Verdade. Vocês fiquem com Deus, mas principalmente pensando no nosso país. A situação é grave. Nós temos que lutar muito para que esse país consiga entender o que está acontecendo. Eu tenho muito medo do que possa vir por aí. Tchau, tchau. Até a próxima semana, se Deus quiser. A Hora da Verdade. Se você encontrar larvas do Aedes aegypti, haja imediatamente. Jogue a água fora e vire as garrafas. Ou use para decorar sua casa. Não deixe água parada. Entre em ação. A melhor defesa é a prevenção. Para promover a cidadania. Democratizar os serviços públicos. E reforçar ações sociais por todo o Ceará. A Assembleia Legislativa criou a ideia certa. Um conjunto de ações para informar e conscientizar a população sobre diversos temas, como direitos das crianças e o combate à violência contra a mulher. Participe e venha com a gente mostrar que uma ideia certa pode melhorar o dia a dia de todos os cearenses. Assembleia Legislativa do Ceará.